Estimados amigos, bem-vindos a mais uma edição do nosso Minuto de Saber. Hoje que vamos na edição número 6. Temos como proposta de tema para hoje, do nosso Minuto de Saber, a ética do verdadeiro líder segundo os 7 hábitos de monges. Ou simplesmente ética do verdadeiro líder, trazendo aqui os hábitos dos monges budistas. Importante de avançar, sublinhar que este tema, a ética do verdadeiro líder, foi proposto por um dos nossos acompanhantes, um dos nossos telespectadores, um dos nossos amigos, um de vós que está aí, que propôs este tema quando da última edição, que tinha como tema a diferença entre líder e chefe. E desde já, muito obrigado, e não deixem essa prontidão em sugerir, em proporem temas, fazerem comentários. Então, hoje, como este tema como tal, nós pretendemos perceber quais são os hábitos, as rotinas e de que forma é que o líder trabalha a sua consciência existencial, trabalha a sua própria ética para poder desenvolver uma ética relacional com os seus colaboradores, com os seus seguidores, com a comunidade, com a família, com qualquer outra pessoa com quem trava uma relação. E como tal, constitui o objetivo desta nossa conversa de hoje, nós percebermos como é que, eticamente falando, o líder lida com o poder e como é que, eticamente falando, o líder desenvolve uma ética relacional na base do poder com os seus liderados. E, por fim, vamos então percorrer aqueles que são os 7 principais hábitos dos monges budistas e ver como é que estes hábitos dos monges budistas mantêm-nos pessoas preparadas a poderem auxiliar, empoderar, enriquecer, capacitar as outras pessoas. Então vamos a isso. Como tal, o primeiro destes 7 hábitos dos monges budistas é a desocupação exterior. Importa dizer que o budista mora, ele nascendo portanto, numa família real, com todas aquelas benesses, condições, ele, desde muito cedo, ele sentiu uma necessidade de se desocupar, isso é, de se desmaterializar. Então, não obstante ele ter nascido em meio a muitas condições, muitas posses materiais, mas ele preferiu abandonar todo aquele ambiente, aquelas condições e foi para um ambiente completamente vazio, foi viver e crescer e aprender e enriquecer-se em contato, em convívio com a natureza, com as pessoas, com tudo aquilo que o material não poderia lhe dar. Então, o primeiro hábito dos monges budistas é a contínua desocupação exterior, isto é, não se apegarem, não se acomodarem às coisas exteriores, ao material, mas sim procurarem tão somente viverem com o mínimo possível. São pessoas minimalistas e são pessoas que também, por assim dizer, aprendem e desenvolvem um hábito de viver com pouco. O segundo dos 7 hábitos dos monges budistas é a desocupação interna ou a desocupação interior. Esta desocupação interior consiste na capacidade que nós temos de nos esvaziarmos interiormente. A capacidade que nós temos de desenvolver um espírito altruísta, diferentemente de um hábito egoísta que iria nos remeter a preocuparmos mais com o nosso bem-estar, com nossas necessidades. Então, a desocupação interior ela é voltada a nós desenvolvermos um altruísmo ou uma preocupação com o bem-estar dos outros e não
e não necessariamente com o nosso interior. O terceiro hábito dos monges budistas é seguindo o sábio. Os budistas, eles creem que as melhores relações que nós podemos desenvolver é com as pessoas idosas. Então eles veem a pessoa idosa como pessoas muito sábias, que são pessoas que são dotadas de muita sabedoria, de muita experiência e que podem transmitir muitos bons e profundos conselhos. Então todo líder que almeja desenvolver uma excelência, uma ética relacional, um verdadeiro líder também pode adotar este hábito, que é seguindo o sábio ou criando relações de amizade, de aconselhamento, de mentoria com pessoas idosas. O quarto hábito dos monges budistas é ouvir atentamente e sem julgamento. Nós, quando nos comunicamos, quando conversamos com outras pessoas, de uma forma invariável, a nossa mente, ela, à medida que nós vamos ouvindo, ouvimos para responder, ou muitas das vezes até ouvimos para julgar. Então, este quarto hábito do monge budista, que desenvolve esta ética relacional do verdadeiro líder, ela sugere tão somente que nós aprendamos a ouvir e a absorver tudo aquilo que as pessoas forem transmitir-nos, sem fazer sequer algum pré-julgamento, mas tão somente com o intuito de querer compreender a outra pessoa. E nessa compreensão a outra pessoa, nós acabamos por desenvolver com essa outra pessoa uma conexão emocional, porque a pessoa acaba por acreditar e por confiar em nós, porque se sente assim valorizada. O quinto hábito dos monges budistas é meditar muito. Os budistas, eles meditam, acordam muito cedo e meditam entre 1 a 3 horas de tempo durante a manhã, e também fazem uma meditação de 1 a 3 horas de tempo à noite. Em que consiste esta meditação? Consiste tão somente a pessoa isolar-se, a pessoa apartar-se do mundo, a pessoa desligar-se, desconectar-se do mundo, das pessoas, das coisas, das preocupações, do trabalho, da família, do telefone, da televisão, de tudo, mais alguma coisa, e a pessoa, neste isolamento, encontrar um ambiente que seja calmo, tranquilo, completamente zen, para que a pessoa possa se concentrar consigo mesmo, possa se focar com o seu próprio interior, e a pessoa possa assim se conectar consigo mesmo, para que possa por fim navegar nos seus territórios do medo, das dores, das incertezas e do sofrimento. Porque o objetivo dos monges budas é tão somente como aprender a viver sem sofrimento, para que isso possa melhorar o padrão de vida. O sexto hábito dos monges budistas é que a mudança é a única lei do universo. Então nós temos que, enquanto líder, desenvolver uma ética nas nossas relações, primeiro com nós próprios, cientes, adaptando o nosso corpo e a nossa mentalidade de que a mudança é certa e que a lei do universo sempre remete a mudanças contínuas. Essas mudanças que nós percepcionamos, verificamos no mundo, no meio exterior, também são as mesmas mudanças que ocorrem no nosso próprio interior, na nossa própria fisionomia. Então, porque essa é uma certeza, por ser uma lei do universo, então presume-se ou supõe-se, sugere-se por intermédio deste hábito, a que a pessoa possa se adequar, ajustar, a poder enveredar por uma contínua mutação e aperfeiçoamento contínuo de suas crenças, de seus entendimentos, da sua compreensão, do seu conhecimento, para facilmente poder também se lidar com as mudanças que ocorrem no exterior. O sétimo e último hábito dos monges budistas é viver o momento. Com frequência nós vivemos a lembrar-nos do passado, e isso é uma prisão, e também facilmente nós vivemos preocupados com o futuro, vivemos ansiosos. Esta também é uma outra prisão. Então eles sugerem, por intermédio deste hábito, que a pessoa tão somente desenvolva a habilidade, a aptidão e a consciencialização de poder se focar
tão somente naquilo que é mais importante, que é o seu momento presente, que é aqui que a pessoa pode querendo fazer qualquer mudança que vai se ver refletida na sua vida, no seu interior, bem como no seu exterior. Estas lições, mais as outras, encontram depositadas em nossas plataformas, nossos arquivos digitais, designadamente na página Facebook, Antônio Sende_Oficial, no nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA, no nosso aplicativo EloApp. Sigam-nos, cliquem, façam like, comentem, deixem sugestões, comentários, perguntas e, por que não, também propostas de futuros temas. Um abraço de luz e até breve.